A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês aprendam bastante sobre a nossa aula, porque ela é muito interessante. Nosso tema de hoje é muito importante e eu desejo que você sente-se como ela... Tô brincando. Eu desejo que você se sente aí na sua casa, pega a sua revista, pega lápis, caneta, papel, o que você quiser, para você poder anotar as perguntas, dúvidas, coisas que você achar interessante, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí para o pessoal entrar na aula. Enquanto isso, você que está me vendo, estica os braços, tá bom? Ó, faz assim, para o sono ir embora, porque eu sei que domingo de manhã, nesse horário, todo mundo quer estar o quê? Dormindo. Mas o mais importante é servir ao Senhor, é aprender mais sobre o Senhor. Então, eu aqui e vocês aí, agora vamos aprender um pouquinho mais sobre Ele. Amém? Ó, deixa seu nome aqui nos comentários para eu saber que você está presente, tá bom? E é isso, vamos orar? Senhor, Deus eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar por esse dia. Eu quero pedir que o Senhor seja misericordioso, ó Pai, e não leve em consideração as nossas falhas, mas haja, Senhor Deus, com misericórdia e graça, Senhor Deus, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos desfrutar da Tua palavra. Senhor, abençoe a vida de cada um dos adolescentes, dos pré-adolescentes que estão me ouvindo nesse momento. Que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Bom, pré-adolescentes, eu tenho uma pequena dinâmica para fazer com vocês nesse momento. Mas antes, vamos ler o nosso texto áureo de hoje. Nossa lição é a 9. Nós já estamos acabando a revista. Mas a lição é a 9 e o versículo é: Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Atos 2:3. Então, fala aí comigo. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Atos 2:3. Aqueles que já quiserem indo abrir a Bíblia, enquanto eu abro aqui a dinâmica que a gente vai fazer, é a página de sempre, né, galerinha? 242. E também, se você quiser deixar marcado, 1 Coríntios 14, 2:8, que é um pouquinho para frente, depois de 1 Coríntios 12, 13 e 14. Tá bom? Porque hoje nós vamos abrir muito a palavra do Senhor. Vamos lá? A nossa dinâmica é a seguinte: eu vou colocar aqui para vocês um áudio de algumas línguas. E vocês vão tentar escrever aí no papel, vocês vão tentar acertar que língua é essa, que idioma é esse, ok? Eu vou colocar o primeiro e vocês vão tentar acertar o idioma. Depois, eu vou dar um tempinho, quem conseguiu acertar, né, quem tentar chutar e tudo mais, coloca aí nos comentários, que aí eu vou falar qual é a língua. Quem acertou, acertou. Quem não acertou, tenta a próxima. Vou soltar, hein? Vamos lá. Eu quero ver. Que idioma é esse? Que língua é essa? Tentem colocar aí. Eu vou dar um tempinho só para vocês. Beleza? Vai tentando aí. Alguém já conseguiu? Que idioma é esse? Não vou repetir, galera. Tem que ouvir e tentar entender. Bom, esse é a língua que os povos egípcios falavam, na época em que o povo de Israel estava lá. E esse? Equidem nullum aliud consilium nisi mali vestri impediendi dineo. Caveto vero plebem dolentem, que subito patrem perdiderit, ad quad arma capienda paratissima essit. Ille qui tanta beneficia dederat iaboxissus est. Et ciam vobis aut perfugium quae
E aí, galera, que língua é essa? Que idioma é esse? Alguém? Vamos lá. Vou dar 10 segundos. Vou contando aqui mentalmente. Vamos lá. Esse que vocês acabaram de ouvir é a língua que o povo romano usava. Talvez vocês pensaram, nossa tia, mas esse deu para entender um pouquinho, não era tão estranho quanto a outra. Mas é porque, né, o povo romano falava latim daquela época e é um pouco parecido, nossa língua vem de lá. E essa aqui é a última oportunidade de vocês acertarem, hein? E aí? Alguém conseguiu acertar? Quero ver, 10 segundos, hein? Ninguém? Bom, essa língua que vocês acabaram de ouvir era a língua que o povo sumério usava para se comunicar. Vocês perceberam que elas são diferentes? Vocês perceberam que as línguas, elas não são igual à nossa, porque nós estamos acostumados, familiarizados com a nossa voz, com a nossa linguagem, com o nosso idioma. Às vezes, com o inglês, com o espanhol, com o mandarim, que são línguas que a gente vê assim de vez em quando, né, com mais ocorrência. Mas, quando se trata de línguas muito diferentes, parece que esse povo está falando nada com nada, né? Não é interessante você perceber que tem povos, e ainda hoje, que usam línguas completamente diferentes do que eu e você imaginamos? Bom, agora na nossa aula nós vamos aprender um pouquinho mais e vocês vão entender por que eu estou falando da língua desses povos, beleza? Vamos lá. Vamos ler o Conhecendo Mais de Deus, então. Vamos lá? Estou com a minha revista aqui. Leia aí na sua, beleza? O apóstolo Paulo alerta aos nossos irmãos coríntios sobre a necessidade de termos uma mente espiritual, para que possamos desfrutar das bênçãos espirituais que vêm de Deus. Pois quem não tem o Espírito de Deus não estará habilitado para receber os dons que vêm do Espírito, tendo em vista que não pode compreendê-los. As verdades bíblicas são loucura para os infiéis, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. 1 Coríntios 2,14. Uma mente natural não pode compreender as coisas que vêm do Espírito. Isso ocorria com os nossos irmãos coríntios, principalmente sobre as manifestações dos dons espirituais, e trazia muita confusão para a igreja local. Entre tais confusões estava a manifestação do falar em línguas, que precisou ser orientada por Paulo, em 1 Coríntios 14, do versículo 2 ao versículo 28, a fim de que essa dádiva pudesse ser proveitosa para toda a igreja. Ainda hoje, em muitos círculos cristãos, temos muita confusão acerca desse dom, não é verdade? Por isso, existe a necessidade, desde a mais tenra idade. O que é tenra idade, tia? Desde mais novos, assim como vocês, de conhecermos sobre esse dom para a vida cristã. E por que não começar na pré-adolescência? Por quê? Não começar a estudar sobre os dons espirituais, por que não começar a estudar sobre os dons do Espírito na pré-adolescência? Então, já que nós podemos, nós vamos estudar então. Hoje nós vamos estudar sobre o dom de variedade de línguas. Tal dom tornou-se um dos mais controversos e discutidos na história da igreja. Desde Corinto até hoje, vivemos os mesmos problemas apontados por Paulo. Por isso, precisamos entender desde cedo as verdades sobre esse dom. Para isso, nós vamos ler o primeiro ponto da lição para analisarmos mais de perto as perspectivas que Paulo apresentou em sua carta aos Coríntios.
a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo diferencia-se do falar em línguas como dom. Enquanto o primeiro é possível para todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, Atos 2:4, o segundo, nem todos os crentes recebem essa capacitação. Nem todos têm o dom de falar em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual, fundamental para o desenvolvimento do serviço cristão. Antes, os discípulos estavam acuados, com medos, inseguros, mas depois do batismo, eles se mostraram ousados e destemidos. Meu amigo, essa bênção também é para você. A Bíblia relata que é para todos nós que cremos. Além disso, o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência física, que é o falar em línguas estranhas. Essa evidência ocorreu no Pentecoste. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Entre os que não eram judeus, reunidos na casa de Cornélio, pois eles ouviam não-judeus falar em línguas estranhas e louvaram a grandeza de Deus, e também entre os efésios. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar a mensagem de Deus. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa é uma bênção também para o nosso tempo. Ela não está presa ao passado, nem à experiência da igreja neotestamentária, mas é para nós que em todo o tempo temos crido em Jesus. Creia que você também poderá desfrutar dessa bênção. Amém. Tia, o que é uma igreja neotestamentária? Depois, do período do Novo Testamento para cá. É a igreja do período do Novo Testamento. Tia, entende? Tia, eu lembro que esses dias você deu aula e você falou, né, que os discípulos eles estavam com medo, eles estavam, não queriam pregar a palavra, eles estavam destemidos, eles estavam acuados, sem esperança e tudo mais. Eu lembro, tia, mesmo depois de ter visto Jesus ressuscitar, mas Jesus fez uma promessa. E tudo que Jesus promete, ele cumpre. Vocês lembram? Pois é. Jesus prometeu que eles deveriam ficar juntos e ele prometeu que enviaria o Espírito Santo Consolador. E eles falariam em línguas e anunciariam a mensagem do Senhor, tanto na Judéia até os confins do mundo. Vocês se lembram disso? Sim. E isso de fato aconteceu. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E aquele medo, aquela incapacidade que eles sentiam, não existiam mais, porque agora eles tinham o poder do Espírito Santo. Agora eles tinham dons. Agora eles sentiam a presença do Senhor mais perto deles. Então eles tiveram ousadia para pregar o Evangelho. Aí, vocês podem se perguntar, quando eu falo sobre o batismo com o Espírito Santo, algumas coisas. Vocês podem fazer assim, tia, pode fazer uma pergunta, né? Tia, existe alguma coisa uma condição especial, tia, para que eu seja batizado com o Espírito Santo? Bom, eu nunca vi ninguém do mundo ser batizado com o Espírito Santo. O que é ser do mundo, tia? Uma pessoa que está afastada da comunhão com o Senhor. Uma pessoa que não aceita Jesus, não acredita em Deus, não tem como. Então, existe uma condição, sim. Você precisa crer em Senhor Jesus, confessá-lo como seu único suficiente Salvador. Ser batizado, então, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Aí você pode me perguntar, tia, mas a partir de que idade? Só homens, só mulheres, só pastores, só presbíteros? Existe uma condição nesse sentido, tia? Aí eu tenho que dizer que não. A partir do momento que uma pessoa ela acredita no Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e ela é batizada com o Espírito Santo, ela pode ser dotada dos dons espirituais que o Espírito Santo concede a cada um, segundo o seu discernimento, segundo a sua sabedoria. Então, falar em línguas e interpretar as línguas, só o pastor? Não, né? Então, todo mundo? Sim, aqueles que o Espírito Santo conceder. Mas, tia, você falou que eles, quando foram batizados com o Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, eles falaram em língua. Você falou isso, porque as pessoas daquela época que estavam próximo à casa que eles estavam,
elas começaram a ouvir nas suas próprias línguas. Como que é isso, tia? Então, não entendi. Olha só. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, a evidência, o que testifica, o que mostra que ela foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas. Só que esse falar em línguas não é o dom de línguas, de variações de línguas, entendeu? É diferente. Uma coisa é a evidência, outra coisa é o dom. Porque existem pessoas que elas foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas. Só que hoje elas não continuam falando todo dia, ou, enfim, elas não falam mais, porque aquele foi um dom dado para algumas pessoas. Beleza? Entendeu isso? Perfeito. Aí você pode falar, tia, então me mostra um texto para eu entender. Atos 2:4 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Aí você pode perguntar assim, tia, eu entendi, mas que língua é essa? É a língua dos anjos, já sei, é a língua dos anjos, que os anjos falam lá no céu. Aí, quando Deus quer falar que uma pessoa fale essa língua aqui na terra, é por isso que a gente não entende, tia. Eu já entendi, porque é a língua dos anjos. Ah, não. Não é nada disso, não é a língua dos anjos que as pessoas falam quando elas têm o dom da variação de língua. É uma língua real, uma língua verdadeira que se fala aqui na terra. Só que essa pessoa não conhece. É uma língua desconhecida para essa pessoa. Por exemplo, vocês conheciam as línguas que eu passei aqui no áudio? Vocês conseguiram acertar? É uma língua desconhecida, mas é uma língua real. É um idioma real. São essas línguas que as pessoas falam. Para quê, tia? Para louvar a Deus, para orar ou para transmitir uma mensagem do Senhor. Beleza? Tia, me dá um texto. Então, abra aí a sua Bíblia em Atos 2, versículos 6 ao 12. Está no início da sua Bíblia, beleza? Para aqueles que não têm a nossa Bíblia, Atos 2, versículos 6 ao 12. Está lá no dia 2 de janeiro. Beleza? Atos 2, versículos de 6 a 12. O que está escrito lá, tia? Vamos ler então, hein? Posso ler? Todos acharam? Vou dar um tempinho então. Não, vamos ler do 5 ao 12? Pode ser. Vamos lá? E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros, romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que isto quer dizer? Tia, agora eu entendi. Pré-adolescentes, pensa o seguinte: imagina uma cidade lotada, com milhares e milhares de pessoas. E, de repente, eles começam a ouvir todos juntos na sua própria língua. Isso é incrível, isso veio da parte do Senhor. E é essa variação de língua que a revista está ensinando para mim e para você hoje. Então, quando alguém vier e falar, olha, é a língua dos anjos. Não, não é isso não. É uma língua da terra, um idioma daqui da terra, o qual nós não conhecemos.
Aí você pode falar, tia, tá, entendi. Mas e se eu for nesse país e lá eu começar a orar em línguas, eles vão entender? Sim, porque é o idioma deles. Entendeu? E Deus pode até usar isso, e Deus usa isso para que você possa evangelizá-los. Porque viu que os homens começaram a falar, nós estamos ouvindo na nossa língua sobre as grandezas de Deus. É isso que Deus faz para adolescentes. É isso que Deus quer fazer ainda hoje e através da vida de vocês. Nós precisamos entender e lembrar que esse dom também provém do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que concede a cada um de nós. E ele é desejável. Por quê? Porque é bom que cada um de nós desfrutemos dele. Por quê? Então vamos ler agora, vamos descobrir por que é um dom desejável para mim e para você. O saudoso pastor americano Robert Louis Branch, em seu livro Falar em Línguas, o Maior Dom, traz um capítulo com o título Falar em Línguas é bom para você, que aborda de forma direta e com maestria os benefícios advindos do falar em línguas. Ninguém é obrigado a desejar falar em línguas estranhas, porém, é preciso declarar que existem bênçãos especiais atribuídas a essa prática, seja na manifestação como evidência física do batismo ou o dom de variedade de línguas. Brandt afirma que, dos 9 dons mencionados em 1 Coríntios 12, 8 a 10, somente a um atribui-se a força da edificação pessoal. Ou seja, os outros dons serviam para a edificação da igreja, curar, profecia, mas esse pode ser usado como edificação pessoal. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. E acrescentou Paulo, quero que todos vós faleis em línguas estranhas. E dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas estranhas do que vós todos. 1 Coríntios 14, 18. O termo grego oikdon, empregado por Paulo e traduzido como edificar ou edificação, significa formar ou ser formado. A aplicação desse termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. Tá bom, tia, agora traduz isso pra gente, né? Vamos lá. Esse dom, ele é um dos únicos que servem diretamente para a nossa própria edificação. Porque com ele nós podemos orar e nós podemos louvar a Deus. Ok? É uma bênção nas nossas vidas e deve ser desejável por vocês. Tia, você está falando toda hora que nós devemos desejar esse dom, desejar esse dom. É você quem está falando isso ou as escrituras? Porque eu aprendi com a professora Tainara, na EBD, que tudo deve ser verificado na escritura, porque a escritura, ela é inerrante. Então, você está falando de você mesma ou a escritura diz isso? Isso é palavra de Deus ou é palavra sua? Abre isso a Bíblia na página 249. 1 Coríntios 14, versículo 4 e versículo 5. Por favor. 1 Coríntios 14, versículo 4 e versículo 5. Página 249. Posso ler? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Olha só o 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Ou seja, era um desejo de Paulo também. E eu vou explicar para vocês por que o desejo de Paulo que as pessoas profetizem e não só falem em línguas, a não ser que haja interpretação. Você veio essa dúvida na sua cabeça? Na minha também. Então, eu vou te responder. Por que Paulo está dizendo isso? Você pode pensar, tia, é porque eu entendi o que Paulo quis dizer. Porque ele deixou esse dom por último. Então, é porque ele é menos importante. Então, o dom de profecia é mais importante que ele, porque ele veio na frente e o dom de falar de variação de língua veio depois.
Não, nada disso. Paulo não colocou numa ordem de maior importância para menor importância. Não era essa a intenção de Paulo. Pelo contrário, ele disse que é desejável para mim e para você. E no próximo tópico nós vamos entender por que Paulo disse que profetizar é importante e mais importante que falar em línguas se não houver interpretação. Então fica aí com essa dúvida na cabeça de vocês que eu já vou responder. Aí você pode perguntar, tia, eu já entendi. É para edificação pessoal. É para a pessoa ter uma intimidade, um relacionamento diferente com o Senhor. Então, a pessoa que fala em línguas, ela é mais importante que as outras pessoas. Ela é uma pessoa superior às outras, então. Né, tia? É? Não sei. Claro que não. O dom de falar em línguas, pelo fato de você trazer edificação para você mesmo, não faz de você uma pessoa mais importante ou superior às outras. Olha o que a revista diz, para mim que sou professora. Falar em línguas é um dom legítimo do Espírito Santo, mas os crentes coríntios o estavam usando como um sinal de superioridade espiritual, e não como meio de alcançar a unidade espiritual. E os dons espirituais somente são benéficos quando usados adequadamente, visando ajudar todos os membros da igreja. Não devemos exercitá-los somente para nos sentirmos bem. Esse era o erro da igreja de Corinto. E não é a vontade do Senhor, e nem a de Paulo, nem dos pastores, que nós façamos como eles. Usemos esse dom para nos sentir superiores. Porque, olha só, pode parecer estranho, né? Pode parecer distante. Tia, ninguém faz isso por superioridade. Não, olha só, vou explicar para vocês. Antes de eu vir para cá, eu era de uma outra igreja, que eu amo muito, porém lá eu não tive um ensino sobre os dons do Espírito Santo. Eu via as pessoas falando em língua e eu também queria falar em língua. Mas eu queria falar em língua porque todo mundo falava em língua, e não porque eu entendia a importância, não porque eu entendia o que era aquele dom. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo porque todo mundo era batizado com o Espírito Santo, menos eu. E eu busquei, eu orei, e eu queria muito, 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 mas eu não fui batizada com o Espírito Santo naquela época. Aí você pode falar, tia, eu tenho orado também. Sua motivação está certa? A minha estava errada. Bom, depois que eu comecei a orar, e eu vim aqui para a nossa igreja, e eu entendi sobre os dons do Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito, sobre os dons de língua, e eu entendi que a minha motivação estava errada. Então, eu comecei a orar ao Senhor, querendo ser batizada com o Espírito Santo, para que eu conhecesse mais ao Senhor, para que eu pudesse ajudar os meus irmãos, para que eu tivesse um relacionamento mais profundo com o Senhor. Foi aí, então, que eu fui batizada com o Espírito Santo, aqui na nossa igreja. Entende que a minha motivação estava errada, por isso o Senhor não deu o seu Espírito. Sim, o Senhor prometeu que o daria, mas a nossa motivação ao pedir precisa estar certa, precisa ser coerente, e não usada para o nosso próprio benefício, mas para o benefício de todos. E é isso que nós vamos aprender no próximo ponto, a edificação da igreja. Vamos lá? Pega a sua revista aí para você ler também. Vale um alerta importante. A questão do benefício próprio, oriundo do falar em línguas estranhas, como visto no tópico anterior, não pode superar a bênção do exercício desse dom na vida coletiva da igreja. Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção para a associação desse dom com o dom de interpretação de línguas, que será tema da nossa próxima lição. Porém, vamos falar ainda um pouco mais das bênçãos do dom de variedade de línguas para a saúde espiritual da igreja. Em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação da igreja, temos 3 grupos caracterizados nas Escrituras. Línguas que não precisam de interpretação. Por quê? Porque os ouvintes as entendem perfeitamente em sua própria língua. É aquele exemplo que eu dei para vocês de uma pessoa que vai num certo país, um certo local, e ela começa a falar em língua, só que a língua que ela está falando é a língua daquele povo, então ela entende. Línguas que não têm interpretação,
Pois é, se o cristão fala em mistério com Deus. Tia, como assim? Eu estou orando na minha casa, então eu começo a falar em línguas, não precisa que haja uma interpretação, porque eu estou falando com o Senhor. E línguas que têm interpretação. Visto que a orientação de Paulo é para que oremos pedindo a Deus que nos conceda o dom de interpretar o que elas querem dizer. Logo, quando a mensagem de Deus é entendida ao falar em línguas, ela se torna uma bênção para edificar toda a igreja. Tia, entendi. Porque agora você falou sobre a edificação da igreja. E quando uma pessoa fala em línguas na igreja e outra pessoa interpreta, então a igreja é edificada. Muito bem, é isso aí. É isso que a revista quer dizer. Apesar, para adolescentes, desse dom ser muito importante para a edificação pessoal, os dons espirituais somente são benéficos quando usados adequadamente. Ele somente vai ser um benefício quando eu usar para todas as pessoas também. E não apenas para a minha própria satisfação, para o meu próprio orgulho e interesse. Por quê? Porque quando eu faço isso, e eu peço ao Senhor o dom de interpretar, a outra pessoa interpreta, eu estou visando o benefício dos meus irmãos. Eu estou visando o que Deus quer falar com os meus irmãos também. Esse dom deve ser ministrado de forma organizada e responsável. Por quê? O que nós mais vemos hoje são pessoas que usam desse dom de forma desorganizada, de forma errônea. Porque nosso Deus, ele é um Deus organizado. As coisas do Senhor têm feito com ordem. E hoje em dia nós vemos muitos lugares onde não é feito assim, né? Acho que vocês já devem ter visto pessoalmente, ou visto vídeos, ou pessoas falando sobre pessoas que foram na igreja e não entenderam nada, porque todo mundo estava falando línguas, e a pessoa ficou assim. Não entendi nada, porque ninguém interpretou, ninguém falou nada para mim, ninguém falou uma palavra na minha língua. Então, vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre isso? Ainda aí na página que você está, do versículo 23 ao versículo 33. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas e estarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3. E por sua vez, ou seja, um de cada vez. E haja um intérprete. Tia, pode fazer de qualquer jeito? Não, existe uma ordem. Ah, tia, Paulo deu essa ordem porque ele não quer que ninguém fale línguas. Ele quer controlar as pessoas. Não, ele quer que seja feito da forma certa, para que glorifique o nome do Senhor. Por quê? Vamos continuar lendo. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O que é julgar aqui, crianças, pré-adolescentes? É verificar se está de acordo com a palavra. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Aí você pode falar, tia, mas você falou lá no início que você ia falar sobre as pessoas lá que Paulo falou, que, não pode falar então em línguas na igreja? Por causa das pessoas que vão ouvir isso e não vão entender? Sim, olha só, vamos tomar um cuidado quanto a isso. Aqui ele está falando dos incrédulos. E nós vamos estudar um pouco mais sobre isso na nossa próxima lição, no nosso próximo domingo. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês o que ele quer dizer. Ele não quer dizer que eu e você não devemos buscar o dom
de variação de língua. Ele não está dizendo também que ele é o menos importante. Ele disse que o de profecia é mais importante, porque se alguém entrar aqui na igreja hoje e todo mundo estiver falando em línguas, essa pessoa não vai entender nada. Mas se as pessoas estiverem profetizando, elas vão entender. Ou, se as pessoas estiverem falando em língua e havendo uma interpretação, as pessoas vão conseguir compreender a mensagem do Senhor e poderão ser salvas. Por isso que ele disse que é mais importante ele falar 5 palavras que as pessoas entendam do que milhares e milhares de palavras em outras línguas, porque não vai alcançar as pessoas dentro da igreja. Entenderam? Por isso que o dom de profetizar é maior do que o de falar em línguas, porque o falar em línguas, a variação de línguas, precisa de uma interpretação para que todos sejam alimentados. Vocês entenderam? Então, pré-adolescentes, a mensagem do Senhor para vocês hoje é busquem. Busquem os dons espirituais, busquem ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, busquem as variações de línguas, para que vocês possam ter mais intimidade com o Senhor, louvar em línguas, orar em línguas e trazer mensagens da parte do Senhor para a igreja. Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esta aula. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, Pai, que o Senhor nos revelou, porque o Senhor é perfeito, Pai. O Senhor é maravilhoso demais. Nós não conseguimos compreender tão grande amor que o Senhor tem por nós. Pai, continua abençoando esta aula, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora eu tenho uma sugestão para vocês. Por que tinha que você ter uma sugestão? Porque eu sei que vocês não têm conta bancária. Ó, agora, nossa conta bancária vai aparecer aqui embaixo junto com o PicPay. Para que as pessoas que têm, por exemplo, seu pai e sua mãe têm PicPay, pai, eu quero ofertar. Vai colocar aqui no QR Code que está aqui embaixo para que você possa ofertar. Tia, mas meu pai e minha mãe não têm QR Code e é muito difícil de colocar a oferta lá na conta bancária. O que eu tenho que fazer? É simples. Pega na sua casa, faz um potinho bonitinho, escreve oferta ou envelope e toda vez que tiver uma EBD, você coloca a sua oferta ali dentro. Depois, quando você vier até a igreja, ou o seu pai vier até a igreja, vocês passarem aqui perto, não sei. Você pega e traz a sua oferta. Assim, você estará ofertando na casa do Senhor. Amém? Eu vou deixar um tempinho para a galerinha que está ofertando, pelo PicPay ou pela conta bancária, e para você também. Falar, pai, mãe, eu preciso separar um potinho para oferta e tudo mais. Beleza? Se já tem 11, 12 anos, alguns de vocês recebem mesadas. Ah, quero lembrar de vocês uma coisa. Depois da nossa aula, nós temos aula no Zoom. Isso aí. O link já está no WhatsApp. Eu sei que o horário é diferente, mas nós vamos conseguir fazer com que tudo dê certo para a honra e para a glória do Senhor. Por isso, se você tem alguma dúvida, escreve. Não esquece de fazer sua lição, de gravar seu versículo. Nós vamos falar sobre isso lá, responder todas as questões da lição, tá bom? Vamos orar então, encerrando a nossa aula, agradecendo ao Senhor pelas pessoas que ofertaram. Ó, estou com saudade de vocês e quero muito, muito, muito que isso tudo passe logo para estar juntinho de vocês. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu te agradeço por cada um dos teus filhos, Senhor, que ofertou aqui na tua casa. Eu peço que o Senhor venha estar abençoando a vida deles, Senhor Deus, a vida dos seus familiares, Senhor, e que eles te honrem, ó Deus, em tudo. Pai, obrigada por esta aula e abençoa a nossa aula no Zoom. Em nome de Jesus, amém.